Eles chegaram com sua bagagem de vida, prontos. E como instrumento, carregado de sonoridade, querendo falar bem alto, cheios de ginga, maneirismos e olhares. A mais pura intuição e carisma. Mesmo sem saber aonde tudo iria dar, estavam ali inteiros, disponíveis, somente com o desejo de se entregar e apreender. Improvisaram a história que iriam contar e realizaram tudo com verdade. Olhados sempre de perto pelo mestre, foram sendo lapidados. E a cada nova etapa, dando brilho e alma para os personagens. Mas sempre atentos ao chamado do apito. Acertaram a batida e evoluíram, como num grande samba-enredo, para ser parte do filme. Enquanto a gente estava trabalhando no roteiro, eu e o Braulio, a gente já tinha na cabeça que teríamos que fazer esse filme com atores não profissionais. Eu queria que o espectador olhasse o Zé Pequeno e enxergasse o Zé Pequeno, não algum ator fazendo o Zé Pequeno. Então a ideia de ter caras desconhecidas também era justamente para tirar esse filtro, né? Para o espectador se relacionar direto com o ator. Então se relacionar, na verdade, direto com o personagem. Tudo isso eu achei que poderia me trazer a verdade que eu queria no filme. Eu tenho uma certa convicção que ator é que nem músico, que nem desenhista, assim. As pessoas nascem sabendo desenhar ou nascem sendo bons músicos, você só precisa treinar. Então eu sabia que naquelas 120 favelas do Rio de Janeiro eu conseguiria encontrar 10, 15 excelentes atores. Eles já estavam lá prontos, eu só precisava descobrir aonde estavam esses caras. E depois dar um treinamento, mas eles já estavam prontos. Então, para montar, para tentar achar esses garotos, eu convidei a Kátia Lund, que tinha tido antes uma experiência com tráfico, fazendo um documentário sobre movimento. E juntos a gente criou um esquema de uma escola, uma oficina de atores. A parte operacional foi dirigida pelo Lamartine Ferreira, que era um assistente de direção, que trabalhava muito comigo, que era a pessoa perfeita para isso, porque ele é muito carinhoso, ele é muito disciplinado e ele consegue montar uma equipe, ele é um ótimo líder de equipe. Então, ele organizou toda a pesquisa dos 2.000 candidatos, ele trabalhou com 3 assistentes, que eram atores de comunidade, que era Luciana Bezerra, Luciano Vidigal e Amara Oliveira. Ele pesquisava as comunidades e marcava os encontros lá, e cada um desses assistentes ia com uma câmera nas costas, com uma mochila, pegava o ônibus, ia até a comunidade e filmava os candidatos. A gente fez 2.000 entrevistas com pessoas interessadas em fazer uma oficina de ator. A gente nunca falou que teria um filme na ponta. Depois, junto com a Kátia, com o Guti, toda a turma do escritório, a gente ia escolhendo os garotos. Esse é interessante, esse é uma cara feio, vamos trazer. Esse é bonitinho, esse aqui é engraçado. Era muito subjetivo, era o carisma o nosso critério. Isso foi uma coisa meio que assim, surgiu na minha vida, tá entendendo? É meio que eu pulei de paraquedas nisso tudo. Assim, um belo dia eu estava na minha casa, um vizinho meu, o Diogo, chegou e falou: pô, Leandro, tem um pessoal aí que trabalha com cinema, selecionando jovens para poder fazer um filme sobre a Cidade de Deus. Aí eu cheguei e falei: pô, Diogo, nada a ver, isso não tem nada a ver comigo, cara, eu nunca atuei na minha vida. Pô, vamos lá, Leandro, de repente tu vai gostar. Aí no caso foi meu irmão, meu outro irmão. Aí fiz a primeira entrevista, mas não fiz muito com aquela finalidade. Eu fiz assim, meio que por fazer mesmo, tá entendendo? Aí uma semana depois me ligaram. Se ligaram pra mim e pros meus 2 irmãos e esse meu vizinho também, que não passou também. O cara me chamou e no final de tudo o cara também não ficou. Aí eu fui fazer um teste na Fundição Progresso, que foi, assim, a primeira vez que eu, assim, atuei, né? Tive contato com isso, né? Foi um teste, assim, meio vapt-vupt. O Guti Fraga, eles chegavam naquele lugar, ninguém sabia nada do que estava acontecendo, nunca tinha visto lugar.
O Guti falava, bom dia, vamos fazer um exercício. Fazia logo um exercício rápido com eles, em grupo de 8. Falava, ó, vamos fazer uma cena. Vocês dois são policiais, você vai ser um bandido, você vai ser assaltado. 20 minutos, inventa alguma cena assim e traz pra gente. A improvisação era um menor, o fogueteiro do morro, desceu pra vender uma parada. Chegou lá, o PM pegou ele com o negócio na mão. O cara pegou a minha mão, torceu minha mão, pegou, me jogou na parede. Eu bati de rosto, machucou meu rosto assim, bati com o joelho, com o ombro, machuquei todo. Essa foi a primeira improvisação, eu não conhecia ninguém, eu fiquei bolado. Eu falei, pô, o cara chega me jogando na parede, que negócio é esse? Não sei o quê, fiquei até meio bolado. Falei, pô, entrei agora nesse negócio de cinema, já tô me machucando, imagina daqui pra frente. Entendeu? Mas foi bem tranquilo. Depois eu falei, pô, cara, tu me machucou. Ele, não, tranquilo, desculpa, não sei o quê. Mas deu realidade a cena, foi interessante, foi bem legal. Assistimos todas essas fitas desses 400 garotos depois e desses grupos a gente tirou 200. Os que pareceram mais criativos, ou mais interessantes, os mais desinibidos, enfim. Com esses 200 a gente fez um curso de 5 meses, ficamos de setembro até dezembro, fazendo aulas regulares todos os dias. Eram 200 garotos divididos em 8 turmas, um pouco por faixa de idade, por faixa de horário que eles podiam vir, né? 22/9, turma das 10 horas, turma das 16 horas, turma das 11 horas. Então, quando a Kátia pegou e me convidou, Guti, olha, o Fernando, nós vamos fazer um filme, não vamos trabalhar com atores famosos, vai buscar esses atores pela cidade inteira, parará. Estamos fazendo uma proposta, queremos saber se você quer segurar essa onda. Claro que ela falou isso baseado no meu trabalho, num trabalho em que eu já desenvolvia há muitos anos, que no Nós do Morro, é um trabalho que existe há 17 anos, onde você, evidentemente que eu busco, dentro desse processo de 17 anos, que eu vou buscando e encontrando a minha metodologia de trabalho, né? Eu não trabalho assim, eu não dou uma aula para um ator buscando Stanislavski, ou Boal, ou Brecht, ou Grotowski, não, você vai terminando encontrando a sua própria metodologia. Em termos de metodologia, eu sempre fui muito ligado ao Paulo Freire, né? Essa história de você buscar um argumento em que a pessoa, que seja mais palpável para a pessoa. Se a pessoa nunca comeu caviar, então fica muito difícil você fazer uma improvisação com ele comendo caviar. É mais fácil você fazer um ovo com farinha, que é muito mais fácil se a pessoa tem intimidade com um ovo com farinha. Então, quer dizer, essa questão da metodologia é uma coisa que sempre me acompanhou muito e que eu, de alguma forma, desenvolvo isso dentro do Nós do Morro. De buscar essa possibilidade do ator render o que ele pode render o mais rápido possível, atalhando caminhos. O que se percebe, essa questão do atalhar caminhos, é que dentro da metodologia tradicional, você tem um caminho por segmentos que te leva a longo prazo. E a gente vem aprendendo que as oportunidades, quando elas aparecem, você tem que aprender as coisas a curto prazo. Então, eu acho que essa metodologia que eu tenho buscado de trabalho é ganhar tempo. Mas, para isso, você precisa de alguns critérios. Você precisa de ter desejo. Você tendo desejo, automaticamente, você insere rapidamente as regras que se necessita para as coisas funcionarem. A relação humana é muito importante, porque quando você tem uma relação humana forte e verdadeira, você fica nu com o seu coração, você fica aberto para o trabalho, você fica aberto para tudo, porque você se iguala ali. Então eu acho que o primeiro ponto de partida do nosso trabalho foi nos tornar todos iguais. Eu acho que foi um grande ponto de partida. O coletivo, já foi um começo do coletivo. A gente começava sempre com aquecimento, onde eu podia desenvolver o coletivo, né? E trabalhava com improvisações direcionadas, basicamente, em cima dos temas do filme. Nunca trabalhamos o roteiro, mas trabalhávamos em cima de situações que pareciam com as situações do filme. Claro que com isso você está lá discutindo postura do ator, objetivo, intenção, circunstanciação, todas as coisas básicas, a concentração, a contracena, né? Você trabalhando essa base toda que um ator tem que ter.
E isso independe dele ter tido uma experiência ou não, porque o desejo era maior do que tudo isso. Eu achei que teve momentos assim, as cenas hoje teve muita evolução. Isso assim, uma mistura de pessoas, de uma entidade, uma pessoa de uma favela não sei da onde, uma pessoa de outra favela de Niterói, enfim, era uma mistura inacreditável, mas o desejo era um só. Peraí. E o Gucci sempre falando, ele é muito bom em envolver, foi criando uma sensação de grupo. Era até engraçado que nas primeiras, todo final de aula, o Gucci mandava as pessoas fazerem roda e na roda de mão dada, enfim, falava um pouco do trabalho, E no começo tinha um certo incômodo, assim, né? Aqueles marmanjos de mão dada, era uma coisa meio... porque os caras não entendiam muito. Depois de 2, 3 meses, acabava o exercício, todo mundo já ia lá, enfim, eles foram se sentindo os amigos, enfim, foi gerando uma confiança. Eu nunca diferenciei neste processo um garoto com 6 anos, 7 anos, com o Firmino que tinha 20 e tantos anos. Todo mundo tinha o mesmo tratamento. É claro que é um caminhar que vai levando a descobertas. Você não chega com a proposta totalmente pronta para você realmente tirar toda a possibilidade que cada um tem de rendimento, porque essa era a proposta que tinha me feito, para que eu entregasse o melhor possível, para que se escolhesse o elenco a partir daí. Então, depois desse primeiro momento assim de realmente integrar a turma, fazer virar mais homogênea, a gente começou a fazer o trabalho que era realmente que nos interessava, que era de improvisação. Porque na oficina, a galera foi pegando a essência da história. Tudo bem, esse filme fala sobre o quê? Sobre o tráfico de drogas. Então, nas nossas improvisações, era tudo relacionado ao Ou filme. então dava um papeletezinho assim, tudo com as falas. A gente ia em cima da intenção, a gente não decorava. Ele falou, ó, não quero decorado. Vai em cima da intenção. Então a gente ia em cima da intenção daquilo que tinha que fazer e fazíamos a cena lá com a câmera ligada. Entendeu? Não olha pra câmera, o tempo todo não olha pra câmera. Aí a gente fazia tudo e sentávamos e ele passava tudo pra gente. Uma mais correndo no bagulho e me deixa na pista. Não. Falando sério do bagulho. Vamos embora. Tinha que estar vindo ali. Aí, Chico. Licença, você está entrando? Vocês estão roubando? Roubando? Já roubamos já. Ah, vocês estão roubando? Não, já viemos com roubo, a gente vamos Vocês dividir. estão roubando? Não. Tá legal. Vou chamar os caras lá em cima e vou entregar que vocês estão roubando. Olha esse cara. Não, X9 não, eu sou lá de cima. Tem dado onde tu? Eu sou aqui de cima. Olha esse cara aqui. Aqui, ó, os caras ali, ó, os caras ali, ó, os caras ali, cara. Olha esse cara Ó, os caras ali. Você tem que sair daqui com objetivo. A cena é clara, ela é explícita. Meu objetivo é, estou subindo o morro para ir para um lugar onde ninguém vê, para dividir o roubo. Esse é o objetivo. O Gucci que fez esse trabalho de realmente integrar, de fazer as pessoas entenderem que precisa ter disciplina, que tem que ouvir uma voz, que tem que... E esse processo de 6 meses foi meio para o cara... Isso que eu digo, não foi um processo para eles aprenderem a atuar, porque eu acho que a gente já escolheu os caras que eram bons atores, mas aprender a receber um comando de direção, a trabalhar em equipe, a conseguir enxergar o parceiro, foi muito mais isso. Foi esse trabalho de disciplina, assim, de educar para um trabalho coletivo. A gente sempre tinha uma câmera apontada para eles, assim. E durante todos os exercícios, durante 5 meses, eles se acostumaram a fazer aquelas aulas sempre com alguém gravando, chegando perto, encostando no nariz. Evidentemente que depois de você ter essa presença da câmera 2 horas por dia, todo dia, depois de 3, 4 semanas, a câmera realmente passa, não tem a mínima importância, você para de pensar na câmera.
E isso foi intencional. De fato, quando a gente foi fazer o filme, o fato de ter equipe, câmera, não mudava em nada, porque os garotos estavam tão acostumados a falar com o cara com a lente aqui, ó. E, então isso foi uma coisa muito esperta também durante todo esse processo. O Fernando e a Kátia começaram a aparecer depois de um tempo de trabalho, depois de um mês de oficina e tal, eles começaram a aparecer. E a gente tinha feito um pacto de não chegar lá e falar assim, olha, isso aqui é o Fernando Meirelles, diretor do filme, isso aqui é a Kátia Lund. Não. Eles ficavam ali o tempo todo e eu não sabia que eles eram diretores. Então, quer dizer, foi melhor porque a gente fez como se fosse uma amizade, ficou todo mundo muito à vontade. Quando eu descobri que eles eram diretores, eu falei, não acredito. Quantas coisas eu falei, quantos micos eu paguei, assim, de me entregar por inteira na cena, sem saber que eles eram os diretores, né? Então, acho que foi muito importante isso também. Não precisa ficar exagerando, porque você perde, assim. Quanto mais você fizer, pior é. Primeira cena, os caras quase não fizeram nada, a gente acreditou totalmente na cena, né? A Kátia, assim, no momento, assim, eu já sabia mais ou menos que a Kátia era, assim, uma pessoa importante. Pelo fato que eu já tinha visto história de uma guerra particular. E o Leandro, achei ótimo, Leandro, mas tenta fazer, às vezes, mais desconsiderando os moleques. Sem encarar muito, isso aí tem que passar mesmo, como se fosse uma... Quer dizer, tá ameaçando, mas aí eu vou furar o dedinho e tal, mas sem ficar olhando pra cara, fazendo... Do Fernando eu pensava que era um cara que só tava lá assistindo também, dando uma força. O dedinho tem que furar, você tá falando mais com ele do que... Cara também estilo Gucci, mas só que eu achava o Gucci mais empenhado no assunto. Eu acho que a gente conseguiu criar nessa base. A base, eu acredito muito na base da vida. Uma família que não tem uma base, ela não se segura onda. Um ser humano qualquer que não tem base não segura onda. E eu acho que esse filme teve isso, teve essa base, né? Essa base inteira, pura, verdadeira, sem promessas de nada. O tempo inteiro, quando eu falo com os meninos, que a gente conversa sobre algumas coisas, eu falo, cara, porra, foi muito além do que a gente recebeu, do que a gente foi proposto pra gente, na verdade. E aí, quando descobriram que eles eram os diretores, já não tinha mais aquela história. Ah, o diretor, nossa, a diretora. Era tudo normal. Todo mundo percebeu que a criação é coletiva. E todo mundo estava aberto para criar coletivamente. Não tinha lado que impunha nada. A própria metodologia deles, de não ter aquelas coisas marcadas, do espaço e vira para cá e favorece a câmera. Eles não têm essa metodologia. Eles têm um trabalho livre, eles deixam o ator livre. Né? E isso veio muito de encontro ao trabalho que a gente fez. Então, na verdade, muita gente no decorrer do processo do filme me perguntava se não era uma loucura trabalhar com 200 garotos que não eram profissionais e tal. Mas eles tinham uma coisa que eu acho que com um ator profissional não se consegue, que é uma motivação assim no último grau. Todo mundo queria muito fazer aquilo e estava muito entusiasmado. Eu não tinha muita ambição em fazer o filme, mas eu procurava fazer da melhor forma possível. E eu não faltava às oficinas, não faltei um dia das oficinas, nenhum dia. E eu ficava o tempo todo prestando atenção no que o Gucci falava, também ficava prestando atenção na galera que já vinha de teatro, coisa e tal. Eu ficava assim atento, tá entendendo? Assim, absorvendo o máximo, né, que eu podia absorver para na hora que eu fosse fazer assim minha cena, pudesse fazer da melhor forma possível, né? E, pô, o Gucci, ele me ajudava muito, né? Não só a mim, como toda a galera, né, que trabalhou com ele, né? Ele exigia muito a disciplina, tá entendendo? A concentração. Uma coisa que eu guardo comigo até hoje, e que ele falou uma vez pra mim, que atuar, acima de tudo, é concentração. Se você não estiver concentrado, assim, não rola. Você tem que ter, tipo, é que assim, o objetivo tem que estar na sua mente, porque a concentração é isso, é você ter o objetivo da cena na sua mente. Acho que é mais concentração. Coisa que em muita cena ali eu tava bem concentrado, assim, pra fazer. Porque é bem difícil você fazer tipo, uma cena que você nunca passou na tua vida, assim. Ter um talento, com uma disciplina é tudo. E disciplina foi o que ele ensinou mais pra gente. Acabado esse processo, a gente fez um curta-metragem, esse Palace 2, que era uma espécie de ensaio pro longa. Então, o Palace 2 foi um teste de fogo, assim, pra mim.
Porque até então eu nunca tinha, assim, foi um teste de fogo mesmo. Apesar de, durante as oficinas, ter improvisado em frente à câmera, mas o Palácio 2 foi coisa séria, tá entendendo? Tinha lá equipe lá, tá entendendo? Câmera mesmo, de película, então... Esse processo de fazer um filme improvisado, na verdade, ele requer muito mais trabalho, a gente tem que ensaiar muito. Então, por exemplo, a hora que a gente resolveu fazer o Palace e que escolhemos quem seriam os garotos, a gente fez incansáveis testes, a gente pegava o mesmo texto do Palace e passava para 2 duplas diferentes. A gente testou primeiro 2 meninos, depois outros 2, depois os outros 2, daí combinações diferentes e tal. Então, no nosso pequeno estúdio lá, eles já sabiam decor todas as falas, todas as intenções. A hora que a gente escolheu quem seriam os 2 garotos, a gente foi para a locação e fizemos um curta inteirinho em vídeo, com a câmera meio achando as posições. Então, os garotos já faziam na própria locação, já... No dia que fomos filmar, não tinha mais nada de novo. Os caras já conheciam a locação, a movimentação, já sabiam onde a câmera ia estar. Era uma decorrência natural do processo. Não tinha assim, hoje vai filmar. Era mais uma parte do processo que já vinha de tempos. E depois que rolou o Palácio 2, coisa e tal, pô, ficou super legal, né? Porra, a equipe ali mandou super bem, né? Eu acho que ali, dali do Palácio 2, assim... a química já começou a rolar desde as oficinas, mas ali no Palace 2, assim, na minha concepção, eu já tinha ideia de como seria o set de filmagem, assim, se caso eu viesse fazer o filme, tá entendendo? Acabado o Palace e acabado esse primeiro processo, a gente escolheu quem seriam os garotos que iriam fazer o filme. Eu e o Fernando, a gente já conhecia todos os meninos de nome, as características de cada um, então não era tão difícil assim decidir quem iria fazer qual papel. Pô, cara, tu vai fazer o filme coisa e tal, o seu personagem vai ser o Zé Pequeno. Aí pra mim aquilo ali foi meio que caramba, assim, meio assim. Ao mesmo tempo que eu fiquei assim feliz, mas fiquei assustado. Alexandre, vai lá que é pra você ver o cachê e tal. Aí eu falei assim, pra ver o cachê, então tá. Meu, assim, normal. Cheguei aqui, a mulher fala, pô, tem gato tanto. O quê? Eu não tô acreditando ainda, cara. Tá muito... Eu não sei. Não tô acreditando no papel, que eu não sabia que eu ia fazer esse papel, não sabia. Eu não fiquei assustado nem muito pela responsabilidade, mas sim pelo personagem. Porque eu já sabia mais ou menos como era o personagem. Tá entendendo? Eu sou morador da Cidade de Deus e, assim, as poucas vezes que meu pai e meu tio pararam para conversar sobre o cara, eu já tinha concepção de como era o cara. E no ano seguinte, o início de 2001, a gente começou a trabalhar e ensaiar o próprio filme. Para fazer o ensaio das cenas específicas do filme, a gente chamou de São Paulo a Fátima Toledo. Coisa que você vê entre os dois, né? Mas o texto é assim, a gente vai rodar isso de uma vez só. Aí entrou a Fátima, né, pô, que foi, assim, também, que foi de super importância, né, para isso tudo, né, que a primeira pergunta que eu fiz pra Fátima foi, pô, Fátima, pô, esse personagem é um personagem forte, coisa e tal, que tem um certo ódio, porque querendo ou não, o Zé Pequeno, ele carregava um certo ódio. Então eu sou uma pessoa super calma, sou super tranquilo, então pra mim foi um grande desafio ter feito esse personagem. Acho que se não fosse pelas oficinas também que me colocaram no clima, né, do filme, mas ainda pela Fátima que, pô, me ajudou a tirar emoções pessoais que até então eu não sabia que tinha, tá entendendo? Então, quando eu cheguei, esses meninos já estavam preparados no nível da base da atuação. O meu trabalho seria, então, colocá-los no universo do filme Cidade de Deus. Os meninos já estavam praticamente selecionados, e uma seleção maravilhosa, um cast super bem escolhido, adequado. O único menino que me preocupava a nível de casting era o Leandro. Porque o Leandro, na verdade, é uma pessoa extremamente suave. É uma pessoa delicada, gentil. E eu tinha um Zé Pequeno, né, pra chegar com o Leandro no Zé Pequeno. Sou Zé Pequeno, rapaz. É o Zé Pequeno. Chama aquele filho da puta lá pra mim agora, porra! Meu primeiro encontro é quem é você? Eu descubro isso e percebo aonde eu vou direcionar essa pessoa para chegar àquele personagem que só eu tô enxergando o tempo todo no fim do túnel. O ator, não. Marreco, tive uma visão, mano. Eu me lembro que na primeira reunião que eu fiz com o grupo do Cabeleira, o Jonathan falou pra mim, se você quer que eu chore, você não vai conseguir. Porque
porque a minha avó morreu, que era a pessoa que eu mais amava, e eu não derrubei uma lágrima. Naquele momento eu descobri que ele estava pedindo para mim, me faz chorar. Então, no dia seguinte, eu preparei um exercício que provocasse isso nele. Ele realmente chorou, abriu o coração e me deu espaço para trabalhar. Então, na verdade, é você olhar essas pessoas nos olhos, perceber quem elas são e o que elas precisam para começar a ser generosos com o projeto e com você, para confiar em você. Eu não dou um personagem para o ator, né? Eu deixo o ator chegar ao personagem, às vezes até distraidamente. Então o ator, o que ele faz? Ele vai ser ele em situações da vida do personagem. Aí, se tu tiver fé mesmo, eu posso ir lá na boca do neguinho buscar um pra você. Eu nunca vou me esquecer disso. Que ela me botou... Lá tinha, assim, um molde de uma pistola de ferro, toda de ferro só. Aí ela falou, você vai ficar com essa arma com as mãos pra trás e não vai fazer nada. Só depois, quando eu falar, faz o que tu quiser, tu faz. E botou o Renato na minha frente. O Renato toda hora dando tapa na minha cara. E sempre quando eu ela tirou essa mania de mim. E sempre quando eu apanhava, eu ria. Ela falou, eu não quero que você ri. E você não vai chorar. Aí eu falei, pô, aí eu bati, aí eu olhava assim, sempre ria. Ela, você não vai rir mais. Aí eu fiquei sério. Começou a me bater. Daqui a pouco foi mais forte. Depois quando eu me vi, eu tava chorando. Ela falou, solta sua raiva. Ela tirou de mim uma raiva que também não tinha, principalmente do Leandro Firmino. O cara é um cara super relax, como na dele. Como, porra, tu vê ele no filme, sei o quê? Caralho, não fode, vou acabar contigo, filho da puta. Eu nunca pensei que o cara ia fazer isso. O Leandro, eu não conseguia fazer do Leandro um homem mau. Então o que eu fiz? Eu apavorei, eu realmente fiquei apavorada. Durante uma semana eu provocava o Leandro e nada vinha a não ser uma meiguice maravilhosa. Um dia eu estava distraída, esperando eles chegarem. Eu vi um garotinho mexer no cabelo do Leandro, na porta, chegando. E eu percebi que aquilo irritou muito o Leandro. Eu falei, é o cabelo. Ele mesmo me contou que era de longe. Eu fiz um exercício que era o seguinte. Alguém ia mexer no cabelo do Leandro e ele não podia se movimentar. Nem um dedinho, até a hora que ele não suportasse mais, e aí ele reagiria. Então ele vai acumulando aquela energia para reagir de uma vez só. Foi fantástico, porque ele foi indo, e quando ele explodiu, eu vi o tamanho daquilo que ele tinha dentro dele, e eu pensei, chegou o Zé Pequeno. Ele olhou para mim e disse, nossa, quando eu te conheci, eu te perguntei como é que eu faço para achar o meu ódio. Hoje eu tô vendo o que eu tenho. Eu falei, Leandro, quem é que não tem? Só que a gente vai utilizar agora para o filme. No espaço do filme, canalizar para aquilo que a gente precisa. Foi um tempo muito grande, né? Assim, de você se descobrir e você começar a sentir. Eu acho que foi tudo assim, do dedinho do pé até o último fio de cabelo. Eu não trabalho com a emoção. A emoção é um risco, né? A gente não consegue controlar a emoção, né? Você se perde na emoção. E no cinema você tem a repetição, você tem tudo. A emoção, ela tem um rosto. Ela é vinculada a um fato da vida da pessoa. Então isso é arriscado. Eu trabalho com sensorial. O sensorial é seguro. Então eu ativo o sensorial e corto. E ele consegue cortar porque não está vinculado a fato nenhum da vida dessa pessoa. Para mim a emoção é do espectador. Eu mostrei uma arma e perguntei, você sabe o que é isso? Ele me olhou. Claro. E me achou até um idiota de ter perguntado isso. Eu falei, mas essa é de brinquedo, porque aqui nós vamos fazer de mentira. Vamos imaginar. Ele falou, mas eu já vi uma de verdade. Eu falei, eu sei que você já viu, mas aqui é de brinquedo. Só que a gente vai acreditar que é de verdade nesse momento. Então eu fiz, inclusive eu pedi para ele lembrar se ele tinha tido alguma dor de dente, uma dor de cabeça forte. Ele falou que tinha tido uma dor de dente. Eu falei, vamos tentar lembrar dessa dor e pôr aqui no dente. Ele foi fisicalizando isso. Daí eu trouxe para o pé, na hora que ele recebe o tiro. Então tudo foi um trabalho de imaginário que dava o ação e dava o corta. Não mata, não.
Vai, filha, mata. Escolhe. Bora, filha com frito. Isso aí, filha. Filha, agora é do conceito. Logo em seguida, no cortar, ele cortava realmente. Eu pedi para o Leandro ficar perto dele. Eles almoçavam juntos. Porque isso criou uma relação dele perceber que o Leandro era um cara legal e que aquele momento era o momento do trabalho. Então ele tinha isso muito bem trabalhado. Eu soube que na filmagem ele demorou um pouco para sair da atmosfera da cena. Eu acredito que é porque teve o sangue, teve o tiro, uma série de coisas contribuíram, né, para ele se envolver mais ainda naquilo que ele estava vivendo. Agora, é um garoto que ele tem um poder de imaginação criativa incrível. Você fala ação, ele entra no imaginário imediatamente. Ele tem essa liberdade, esse desprendimento. O que ele acredita no que ele está fazendo. Você fala corta, ele corta. O ator trabalha apenas com o sensorial. É de sensações, que ele vai liberando e emprestando essas sensações àquela situação da vida do personagem. Nunca a emoção. Isso é perigoso, pode virar terapêutico, cria-se vínculos e aí a gente perde o objetivo do trabalho. Por exemplo, tem um exercício que o Leandro faz, que ele bate as almofadas. Naquele momento ele está preocupado em tirar o ar daqui, trazer o ar e bater. Então aquilo não dá espaço para ele lembrar em nada da vida dele. E está ativando o sensorial da irritação, da raiva, que é aquilo que a gente precisa no momento. Pra lá e pra cá. Não para. Cadê teu revólver? Segura ele. Põe na parede. Senta. Transformação que de vez em quando eu assim, paro pra pensar, eu mesmo não acredito, entendeu? Caramba, eu sou ator. Então eu queria ser oficial da aeronáutica, queria ser oficial da PM hoje em dia. Participar de um filme pelo qual eu vou ser um dos personagens principais, uma coisa assim muito fantástica, entendeu? Eu acho que todos eles nós trabalhamos muito nessa coisa do humano. Sabe, por exemplo, o Zé Pequeno, ele é um homem que, na verdade, eu acredito, ele se pergunta o tempo todo por que eu não morro.
por que eu estou vivo. Ele tem um buraco negro, aquele homem. Então, na verdade, a gente precisa enxergá-lo como homem e não como um monstro. Porque, sendo assim, é possível o Fernando chegar e dirigir uma cena como aquela do baile, que eu acho primorosa, a hora que ele chama a menina para dançar. Ele tá frágil, ele tá menino, adolescente. Por quê? Porque nós vimos Zé Pequeno homem. Morena, você quer dançar comigo? Ah? Você quer dançar comigo? Ah, não entendi. Você quer dançar comigo? Não, não, obrigada, eu tô acompanhada. Even if it's me, if it means just me, what's getting better? 'Cause I could never make. Atuar acima de tudo é uma coisa séria, é concentração, tá entendendo? Você tem que estar de corpo e alma ali. Na hora de fazer o personagem, na hora de fazer a cena, você tem que estar super concentrado. O objetivo tem que estar em cena. É isso que eu aprendi com o Gucci, tá entendendo? E procuro carregar e carrego mesmo. E o que eu aprendi também com a Fátima, em relação que foram também essas coisas, foi você ter autoconfiança. Então esse foi o nosso trabalho, encontrar esses personagens, se movimentar nesse universo terrível de Cidade de Deus, né? Nos vermos lá. Então foi um trabalho sadio nesse sentido, porque ele provoca na pessoa autoestima. A pessoa começa a se ver, a acreditar em si mesma. Antes eu tinha medo dela, que as pessoas falavam, Fátima é uma pessoa, olha, é meio que uma bruxa, assim, você toma cuidado. Eu falei, caramba. E não era nada daquilo, sabe? Ela foi uma mãezona, assim, pra mim foi quem segurou as pontas legal. Assim, o que eu aprendi com ela foi uma coisa, assim, de responsabilidade, de atenção. Tô na merda. De você perceber as coisas com olhares, o que tá acontecendo ao seu redor. Nem sempre a boca fala, o olhar também fala muito mais do que a boca. Sempre acaba sobrando pra gente. Na filmagem, a relação é com a direção. O meu tempo, o meu espaço, o meu trabalho encerra ali. Porque é importante para a direção ter o vínculo com os atores. Criar essa relação com os atores no set. Então eu acho que o coach acaba interferindo nesse processo. Então eu normalmente não acompanho as filmagens. E eu falei, caramba, Jonathan, agora é muito fácil na frente da Fátima e tudo, mas e agora o ensaio na locação, e tem marcação no chão, o que eu vou fazer? E foi maravilhoso que o Fernando e a Kátia não forçaram, assim, você tem isso aqui. Eles chegaram e falaram, esse é o espaço de vocês e ver o que é melhor, como vocês acham que deve ser essa cena. E eu e o Jonathan começamos a fazer ali na hora, improvisar, e a gente sempre embarcava na história. Eu vivi muito aquilo ali, eu vivi realmente aquela história ali pra mim. Eu imagino, parece que eu passei 10 anos, sabe, assim, vivendo aquilo ali, que realmente aquilo ali foi da minha vida, foi uma história que eu vivi de verdade. Pra mim não foi um filme, assim, foi realmente uma parte da minha vida, que parou a Roberta, que entrou a Berenice. Foge, galera! Para o carro! Para o carro! E volta a Roberta depois, né? Deixei uma série de aquecimentos, sim. Porque os aquecimentos tem alguns que são gerais, grupais, para criar a atmosfera daquela sequência que vai ser filmada. Esses meninos vieram com uma disponibilidade, com uma vontade, uma generosidade, que aí é fácil trabalhar. Porque eles já chegaram quase que de coração aberto. Então você pode conduzi-los, você dá a mão a eles e vai junto. E quando eu descobri que eu ia ser o Dadinho, eu não sabia que ele era tão mal assim. Eu não sabia mesmo. Eu fui saber depois que quando a Fátima Toledo me mostrou como é que era o Dadinho. O que você tá fazendo aqui, moleque? Vai embora! O que foi? Aponta pra ele. Você vai ter que sentir, Alessio. Alessio, a gente vai ter que dar algum sinal. Você olhou aqui, aí você viu que é um molequinho. Tá querendo o quê, moleque? Você acha o cara engraçado, o cara tá falando, chamando de moleque, não sei o quê, você acha ele engraçado e pá. É, mas sabe o que também? Não tem essa coisa, você fez meio armando. Acho que o cara falando, tô essa aqui, ó. Pá, pá, pá. Parecia que estávamos todos iluminados, eu acho. Né? Por um desejo, por uma vontade muito grande de realizar aquele trabalho. Isso era comum a todos nós.
Fora o elenco principal, que trabalhou com a gente bastante, junto com a Fátima, a gente tinha todo o elenco que também fazia parte desse grupo, dos garotos, que era o nosso elenco de apoio, quer dizer, era o bando do Pequeno e o bando do Cenoura. Que no filme a gente acabou tirando algumas falas deles, porque precisava encolher o filme, e eles ficam meio como coadjuvantes ali. Mas se você olhar cada um daqueles moleques atrás, todos estão muito bem, assim, porque eles passaram pelo mesmo processo. Então você pode olhar esse filme, isso é uma coisa que eu me orgulho, você pode não olhar para o personagem central, para quem você olhar, o cara está dentro de um personagem ali, tem muita competência. E fora esse elenco que era amador, a gente tinha alguns papéis, né, os papéis de brancos mais velhos que 30 anos. Na verdade, por uma questão prática até, optei por trabalhar com atores profissionais. Alguns atores eu nem fiz teste nem nada, no caso da Graziella Moreto, por exemplo, chamei para fazer jornalista de cara. E um ou outro, como fotógrafo, o policial, eu acabei fazendo em São Paulo uma leitura com alguns amigos, 2, 3 amigos, e escolhi, enfim, um pouco pelo tipo físico e tal, as pessoas que acabaram fazendo o filme. Mas mesmo esses atores profissionais, quer dizer, a hora que eu contei para eles que eu não tinha dado roteiro para nenhum garoto, alguns leram até o roteiro, mas ninguém decorou o texto, porque eles sabiam que era besteira eles decorarem a parte deles. Porque num diálogo com o garoto que não tem aquilo decorado, que nunca leu, você se ferra, né? Se você está tentando falar a sua fala e fica esperando a deixa do outro, a deixa nunca vem. Então foi muito legal. Eles incorporaram essa maneira, eles tentavam entender o clima e jogavam uma coisa, o ator, o Alexandre Rodrigues falava outro, ela devolvia outro, mas tudo improvisado. Aquelas cenas, por exemplo, no jornal, onde a Grazi está brigando com o Alexandre e tal, tudo, cada take que a gente fazia saía um texto diferente ali, porque o Alexandre falava uma coisa, a Grazi respondia outra. Quem? Você sabe quem é esse cara aqui? Ele é o dono da cidade de Deus, entendeu? Como assim, dono? Você... Como por é? causa, Que eu vou negócio morrer. é esse? Eu achei as suas fotos lá no laboratório do jornal, certo? Achou, que é não, onde roubou as minhas fotos... Roubei não. Roubou minhas fotos. Você deixou as fotos lá por quê? Maíra. Quem foi que deixou você revelar as fotos aqui? Ah, não interessa. Então as fotos que estão no laboratório do jornal são O fotos... bom desse sistema de você não ter texto é que você obriga o ator a ouvir o outro. Como ele não tem a deixa para dar o texto dele, ele não fica preocupado com o texto dele. Ele tem que estar envolvido, tem que ouvir o que o cara vai falar para poder responder. E como ele está ouvindo, ele acaba se envolvendo e aí a interpretação acaba ficando mais interessante. Eu acho que é um método que, mesmo para os profissionais, acabou resultando um trabalho de alta qualidade, assim. Na verdade, o Matheus, ele me impressionou, ele me comoveu muito, porque ele é um ser humano de uma generosidade maravilhosa. Então, ele nunca se comportou como um ator experiente. Ele entrou no grupo, ele jogou junto com o grupo, ele se permitiu. Por isso o trabalho dele é maravilhoso, porque ele está ali, junto com todos. Então, ele não resistiu, ele não se colocou, eu sou um ator. Não, ele já veio de peito aberto. Como os outros, desprevenido, livre, realmente livre para trabalhar. Isso é fascinante. Adoraria que vários atores fizessem isso, porque é gratificante para o projeto, para o ator, para todo mundo. Vai ter que trocar as fraldas do moleque de vez em quando. moleque? Filha da puta, rapá! Muitas vezes me perguntam como é que foi trabalhar com atores não profissionais. E eu sempre odiei essa palavra, assim. Eu sou profissional. Eu não entendo isso muito. E acho que isso está deturpado, assim. Esse termo, para mim, ficou misturado com correria atrás de dinheiro, independente de qualquer coisa, sabe? Eu estou muito mais ligado nas vocações das pessoas do que se elas são profissionais ou não. E eles sabiam o filme, queriam o filme e eram, então, na minha opinião, os mais profissionais que eu já tive a honra de ver, porque estavam envolvidos, estavam vocacionados no momento do filme, dedicados, esforçados. E é assim que a gente chama o cara profissional, quer dizer, o cara que quer, que dá o melhor de si, o cara que entende o que está acontecendo, que tem uma sacação, uma tirada ótima de pura inspiração por causa do envolvimento dele com o trabalho. Eles estavam assim. Quer dizer, eles eram os mais profissionais, os atores mais profissionais do cinema, sendo que não eram os profissionais, assim. Me fez pensar sobre isso também. Conheço tanta gente que é considerada profissional e que vai para o set entediado, mais um filme, sabe? Foi um banho de respiro, de frescor nesse sentido, assim. Me relembrar
que o profissionalismo, apesar do meu ódio a essa palavra, é a entrega, a paixão, o estar disponível a maior parte do tempo para que o projeto dê certo. E isso acho que acontecia com todos os meninos da Cidade de Deus e com as pessoas da equipe em geral. Assim que eu comprei os direitos do livro em 98, eu tinha acabado de assistir o livro de Jó e fiquei muito impressionado com o Matheus Nattergali, que ainda não era uma pessoa conhecida, era um bom ator de teatro. E aí eu liguei para o Matheus e convidei: Matheus, tem um projeto aqui, está interessado a fazer. Eu pensava que o Matheus poderia ser um Zé Pequeno. Se eu não encontrasse nenhum ator, um bom Zé Pequeno por ali, eu achei que o Matheus poderia me garantir um Zé Pequeno. Liguei, ele topou no ato. Só que 2 anos depois, quando eu fui conversar, fiz o roteiro, eu fui conversar com ele, a gente se encontrou num restaurante e falei: Matheus, você me criou um problema porque você ficou famoso, cara. Eu não queria caras conhecidos no filme, agora você já fez novela, fez 2 longa-metragens, você anda na rua, as pessoas te pedem autógrafo, você estragou o meu filme. E aí o Matheus foi muito legal, quer dizer, na verdade tinha ido meio no jantar para falar: não vai dar para você fazer esse filme, porque você é famoso agora. Mas de cara ele virou o jogo, ele falou: não, eu já sei o que você quer, deixa comigo, vai ser uma excelente oportunidade de eu fazer um trabalho de não ator. Então eu vou estar no seu filme e ninguém vai perceber que eu vou estar no seu filme. Eu vou desaparecer no meio da molecada, deixa comigo. O trabalho de um ator conhecido é um trabalho complicado, porque ele é um trabalho de insistência, quer dizer, você tem que provar que o personagem existe apesar de você ser quem você é. A princípio isso não combinava com o Cidade de Deus. Então, mas o desejo da gente fazer o filme juntos existia, era concreto, quer dizer, não estava ali à prova isso. A gente tinha que descobrir como fazer isso. Tá estranho eu ter que vir pegar. Já tá tudo aqui, você já tá aqui, já quer, eu já mato ele aqui mesmo, tá meio displicente aqui. Só tem teleguiado, que isso. Porra aqui. O que você tem na... Vai lá e fala pro teu macho que manda aqui agora. Vai, Mané Galinha, Santa Cenoura, vai lá. Mas tem uma coisa. Vai lá. Então ele me falou: você vai fazer o Cenoura, e me deu o roteiro. E aí nessa hora começou o nosso processo louco, porque eu disse: é melhor eu não ler o roteiro. Por quê? Porque eu chego no set muito dono do roteiro, muito sabendo o roteiro, muito sabendo o que vai ser filmado. É a minha profissão, é o meu ofício. E eu percebi que para eu poder estar no Cidade de Deus era importante fazer um movimento inverso, quer dizer, não saber direito o roteiro, tatear um pouco. E aí ele foi totalmente no intuitivo, assim. Às vezes a gente tinha uma cena para gravar às 5 da tarde, eu falava: Matheus, quer que o carro te pegue só à tarde? Não, se a equipe vai às 7, eu quero estar lá às 7. E ele ficava das 7 às 5, na arquibancada, indo na casa das pessoas que ofereciam, como ele era conhecido, né? Todo mundo convidava ele para tomar cafezinho, não sei o quê. E ele foi entrando naquele mundo, assim. A gente não combinou isso exatamente, eu e a direção. Mas era importante que eu ficasse indo lá, tarará, e que isso, a gente entendia de uma forma quase muda que isso tinha que ser feito para que uma hora, sabe, eu fosse um deles, assim. E aí isso efetivamente começou a rolar, a gente filmava muito, improvisava. E aí eu acho que se deu a coisa mais bonita, porque todo o trabalho era o avesso do trabalho que eu fiz na maioria dos filmes. Quer dizer, eu não escolhia um cacuete, eu não escolhia exatamente um sotaque, eu não escolhia as roupas com o cuidado que eu escolho normalmente. Eu deixei que as coisas fossem acontecendo e deixei que os meninos fossem modificando a minha ação nas cenas e depois a edição escolheu os melhores momentos disso. Acho que meu presente no Cidade é ter me surpreendido comigo, assim. Em geral, quando eu assisto um filme que eu fiz, eu sei mais ou menos o que eu construí e se aquilo ficou a contento ou não. E no Cidade não tinha muito como ter isso, assim. Eu fiquei surpreendido pelo meu próprio trabalho, assim. Pude assistir como um espectador, calmamente, ver outro agindo. Porque era outro que agia de acordo com as circunstâncias, que rolavam na hora. Você às vezes está contracenando com um bando de meninos de 10, 12 anos. E tudo pode acontecer. Não é porque está se repetindo a cena que ela será igual. Aquilo que te dizem não é exatamente igual. Você tem que estar atento, com a orelha acordada para reagir de acordo com o novo, com o que vem de primeira vez, assim. Eu aprendi demais, acho que me reaqueceu como ator. Não estava esperando passar por isso naquele momento. E por esse motivo e pela confiança do Fernando, assim, acho que é um presentão. Como que orquestra isso tudo?
E ao mesmo tempo, como que o set era calmo. Isso sempre me impressionou na Cidade de Deus. Como a gente podia estar tanto tempo na Cidade de Deus, que é um lugar tenso, é um lugar perigoso, aquele calor todo, aquela quantidade de atores, crianças, adolescentes, todo mundo estreando, e como que existia, como a coisa fluía, quer dizer, não se arrastava a filmagem, as coisas eram feitas. Eu não sei como faz isso, assim, como o Fernando e a Kátia orquestraram isso tudo, mas eu acho no mínimo surpreendente que o filme tenha sido feito e com essa qualidade. E depois a surpresa mais bonita é ver que as pessoas entenderam isso tudo, sentiram que tinha um diferencial no filme e foram ao cinema, abarrotaram as salas para assistir esses meninos dando seus primeiros voos. É assim mesmo, quando tem vocação, quando tem uma paixão, não sei falar de outro jeito. Quando tem paixão, vocação, entrega, acontece alguma coisa diferente, as pessoas veem, as pessoas percebem que tinha um átma de divino ali, uma coisa que só naquele momento, naquela reunião especial daquelas pessoas é que podia acontecer. Isso é visível, o filme tem um carisma todo próprio por causa disso. Maior honra ter feito parte desse carisma que é a Cidade de Deus. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.